A gente está falando aí do Flamengo que sai atrás do Atlético Mineiro e o São Paulo, por outro lado, né, Flávio Prado? Algo me diz que você pode se lascar de novo. Infelizmente, não que eu torça contra você, você é um grande amigo que tenho, jamais gostaria de ver o Red Bull Bragantino eliminado e o São Paulo classificado, mas parece que é isso que vai acontecer, né, meu amigo Flávio Prado? Porque o Red Bull Bragantino saiu atrás com o Botafogo na Copa do Brasil, o São Paulo saiu na frente contra o Atlético Paranaense. Me parece que mais uma vez o São Paulo vai chegar mais longinho numa competição, meu grande amigo. É longinho como está na tabela do Brasileiro, né? Bem longinho, assim. O time bom é aquele que joga no mata-mata, meu irmão. Na Copa, qualquer coisa ganha. A gente vê qualquer coisa ganhar a Copa. Já vimos coisas... Não, você falou errado. O time bom é o que vai nos pontos corridos, animal. Desculpa, exatamente. Perfeito. Ainda bem que você me corrige suavemente. Time bom é time de ponto corrido, meu amigo. Em Copa, qualquer porcaria chega, qualquer um pode chegar, não faz diferença nenhuma. Chega time bom, chega time ruim, é meio ocasional. E pode acontecer até por uma questão de tabela, de adversário que você pega, pode acontecer. Agora, me parece que nos pontos corridos a distância é um pouco longinha mesmo. É de fato, aí se conseguir consertar, mas daqui a pouco acaba esse barulho de novo técnico e tal. No São Paulo ele vive de boom, né? Chegou o técnico, agora sim, agora chegou o novo Tele Santana e tal. Daqui a pouco volta tudo à normalidade, como sempre acontece no São Paulo. Tá bom, apesar da sua secação de falar que daqui a pouco acaba o barulho, o Crespo já vai para a quarta vitória seguida. Sim. Ainda não chegou. Tem que elogiar. Ainda não chegou ao nível do Zubeldia, do Super Zub. No tempo que ele andava de metrô, que o São Paulo chegou a ficar 12, 15, que eu ouvi até aqui que compararam com o Telê. Tiveram a coragem, um absurdo de comparar com o Telê. Uma coisa de louco. E a gente sabe que o Crespo nada mais é do que o Zubeldia de terno, né? Então, daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Gente, mas não é comparar com o Telê, Flávio. Não é comparar com o Telê. Só os números, porque ele chegou a 12 jogos, não foi isso? Sem perder. Aí falaram que só o Telê que tinha chegado a 12 jogos sem perder num começo de trabalho. Ninguém comparou com o trabalho. Nós não podemos comparar coisas desiguais. Eles não fazem a mesma coisa. Telê é uma coisa, faz um trabalho. Zubeldia tem outra profissão totalmente diferente, embora ele fique na beirada do campo e tal. Mas não dá para... Os dois... Se o Zubeldia é técnico, o Telê era outra coisa. E se o Telê era técnico, o Zubeldia é outra coisa. Não dá para comparar, são coisas diferentes. É completamente fora de par. Uma é uma coisa, outra é outra coisa. Não dá. São profissões diferentes, então não dá para você comparar. Não dá para você comparar um engenheiro mecânico com, por exemplo, um motorista. Não dá. São coisas diferentes. Então ali, essa comparação ela é tão maluca que está comparando coisas diferentes. Os dois não fazem o mesmo trabalho. Bom, apesar dessa secação dele, ô Fábio Piperno, é um bom começo de trabalho do Crespo. O Crespo chegou, ele só perdeu pro Flamengo. Depois foram 4 vitórias seguidas, Piperno. E foi vitória contra o Corinthians num clássico, foi vitória contra o Fluminense, que é um adversário difícil, foi vitória contra o Juventude fora de casa sem sofrer, que também não é um adversário fácil. Começou muito bem o Crespo, Piperno. E hoje era para ser 2-0, né? Porque o Atlético Paranaense estava inofensivo no jogo, São Paulo estava melhor no jogo, mas aí sofreu o gol. É o que eu sempre digo, muita calma nessa hora, né? Porque esse Juventude que nunca é fácil em casa é o penúltimo colocado do campeonato e o Atlético está no pelotão do meio de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, veja, eu acho sim que o Crespo já merece, provavelmente vai ganhar lá uma foto na parede como funcionário do mês, como é lá, enfim, a tradicional lanchonete. Né? Chegou esse mês, ganhou quase tudo, o time melhorou na classificação, beleza. Eu acho que o time está bem, mas é muito prematuro. Assim, por que será que no futebol brasileiro a gente tem essa necessidade de querer antecipar expectativas? Calma, começou bem. São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro
e ganhou hoje, com dificuldade, aliás, né, de um time de Série B no Campeonato Brasileiro, mas ganhou, vai lá para Curitiba jogar pelo empate. De qualquer forma, embora esse início seja favorável, repito, e é muito bom que ele comece assim, o São Paulo precisaria ter vencido com melhor margem hoje, né? Porque, veja, São Paulo ganhou só por um gol. São Paulo faz 3-0, 4-1, São Paulo vai lá para Curitiba podendo poupar um ou outro jogador, e aí, diferente Flamengo, Palmeiras e tal, o São Paulo, ele não tem folga de elenco. Então, o São Paulo vai ter que, muitas vezes, repetir a escalação, exigir fisicamente muito de alguns jogadores. E o jogo que poderia dar um alívio para uma parte do elenco já não vai mais ser assim. Por quê? Porque o Crespo não vai poder poupar ninguém em Curitiba, porque o São Paulo ganhou só por um gol. Então, a boa vitória de hoje, ela tem um efeito muito bacana sobre estatísticas, mas do ponto de vista prático, ela foi muito preocupante, porque tira do São Paulo a possibilidade de descansar alguns jogadores na semana que vem. Mas é vitória, né, gente? Eu sei que você não gosta de oba-oba, mas é vitória, e o Crespo já tem aí 4 vitórias seguidas pelo São Paulo desde que ele chegou. Isso, é o funcionário do mês, vai ganhar a foto na parede lá, igual a lanchonete. Tá bom, mas ele chegou, e se ele é o funcionário do mês, no primeiro mês de trabalho dele, ele tem que ser reconhecido, pô. Mas é o que eu claro, falo, se ele começar a fazer um mau trabalho daqui a pouco, vai ser criticado. Então, enquanto o trabalho é bom, tem que ser elogiado. Não existe isso, vamos esperar. Enquanto tá bom, tem que ser elogiado. O São Paulo vinha de 5 jogos sem vencer. Com ele já tem 4 vitórias seguidas, pô. Então, tem que ser elogiado. Eu discordo disso. Não, vamos esperar. Vamos dar tempo. Calma que daqui a pouco ele vai escorregar. Ou seja, a gente vai ser injusto ao ponto de não elogiar o cara quando ele tá bem, pra esperar pra criticar quando ele for mal, pô. É o que eu falo. O trabalho dele, nesse momento, merece elogio. São Paulo tem 4 vitórias consecutivas. Então, eu acho que chegou muito bem o Crespo. Eu vou perguntar isso pro Raí também. Ô, Raizinho, você concorda comigo que o Piperno e o Flávio Prado, eles sempre vêm com esse discursinho. Mas é euforia. Espera que você vai ver que daqui a pouco ele começa a ser criticado. Mas aí é sacanagem com o cara. O cara chega, o cara vence 4 jogos seguidos, aí não pode ser elogiado. Não elogia. Aí o cara começa a perder daqui a pouco, porrada. Não, eu acho que tem que ser justo. Elogia quando tá bem, critica quando tá mal. O São Paulo com o Crespo, já contando o jogo dele contra o Flamengo, que ele tinha acabado de chegar, foram 5 jogos sem vencer, que o São Paulo alcançou ali esse número. Pô, aí ele teve o tempo ali de trabalho, pouquíssimo tempo, já são 4 vitórias seguidas. Eu acho que tem que ser elogiado, Raí. E algumas vezes com futebol bom. Em vários desses jogos o time jogou bem. Eu concordo com você, também acho que tem que ser elogiado, sim. A gente tem que olhar o que o São Paulo produziu nesse ano até aqui, num trabalho que era muito ruim do Zubeldia, e o que produz agora. Vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Não. É favorito na Libertadores e na Copa do Brasil? Também não. Mas isso não quer dizer que o time não tenha melhorado, não tenha evoluído, né? Elogiar não quer dizer que é o melhor time do país nesse momento. São Paulo, no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, tomou um vareio do Vasco no Morumbi. Não é que perdeu o jogo. Foi um amasso, beirou um pouco uma humilhação o que foi aquele jogo, que foi o último do Zubeldia à frente do São Paulo. Depois disso teve o jogo contra o Flamengo, perdeu lá, acho que um resultado que está dentro. O Flamengo é um time muito melhor, dominou, ganhou o jogo 2-0. Empatou com o Bragantino fazendo um bom jogo em Bragança, sai na frente, toma a virada, vai buscar o empate. E nos últimos 4 jogos, 4 vitórias. Jogou muito bem contra o Corinthians, amassou o Corinthians, que ontem ganhou do Palmeiras. Fez um bom jogo, na minha visão, contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, no Jacone, onde geralmente é difícil de jogar, né? Na neblina do Jacone, como muita gente brinca. Ganhou o jogo de 1-0, com um gol no finalzinho, mas já tinha produzido antes disso. Ganhou do Fluminense também, por 3-1 no final de semana, né? O Fluminense que não vinha muito bem, até voltou a vencer ontem. E hoje ganha de novo, dominando o jogo de ponta a ponta, ali num erro no fim, acabou sofrendo um gol. Então é um momento que tem que sim se enaltecer o trabalho do Crespo,
porque existem várias mudanças em curso, né? Mudou o sistema para 3 zagueiros, potencializou alguns jogadores. O Bobadilla estava lá encostado, virou titular com ele, está jogando muito. O Marcos Antônio jogando numa outra função, virou primeiro volante com ele, muito bem também. Luciano mudou de função, jogando mais perto do gol, está contribuindo com gols, com assistências. Ferreirinha vinha mal também. Com ele tem entrado nesses últimos jogos e tem participado de gols, marcou um gol no final de semana, marcou um gol hoje de novo. Então vários jogadores melhoraram, né, na mão do Crespo. Tá tendo chance. Rodriguinho também teve uma chance, né, saiu jogando hoje e fez uma jogada espetacular no lance do segundo gol. Então tem vários pontos positivos nesse São Paulo. Elogiar isso não quer dizer que a gente está aqui dizendo que o São Paulo vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil. Não, só que o time melhorou, o que me parece ser um fato. Não, e outra coisa, Rodriguinho fez uma jogada espetacular no segundo gol e fez uma jogada espetacular no último jogo, que ele ia fazer um golaço. Ele ia fazer um golaço contra o Fluminense, deu um drible humilhante, deu um chute lindo e o Fábio pegou, tá? Ou seja, é um cara para ficar de olho. O Rodriguinho fez uma jogadaça hoje, fez uma jogadaça no último jogo, então é um jogador que, assim como o Ferreirinha, pode estar crescendo no São Paulo, que está tendo os desfalques aí dos seus principais jogadores.